Olá, meus irmãos, bem-vindo ao Daily Devotions, nesse dia 31 de maio, ao Devocional AD Gravataí, a nossa igreja, também a nossa família. Nós estamos no segundo livro de Samuel, capítulo 17. E dentro desse contexto, Davi agora é novamente um fugitivo. Está buscando preservar a sua vida, a vida daqueles que também lhe apoiavam, um bom número, mas a verdade é que Absalão havia roubado o coração do povo para si e procurado, então, usurpar o trono de seu pai. Não somente isso, mas agora muito mais grave, A sua intenção era definitivamente matá-lo. Veio o conselho de Aitofel, para procurar arregimentar alguns milhares de homens e ir atrás para matar Davi, e dando a ideia de que Absalão, matando o rei, o povo estaria com ele, mas a verdade é que, caso isso viesse a acontecer, não é assim que as pessoas veem. Eles só apenas veriam alguém que tomou o trono, por uma traição, o que não sustentaria o seu reino dentro deste contexto. E assim, Davi tinha implantado dentro do palácio, junto a Absalão, um dos seus homens, que era Uzai. E Uzai também era um homem sábio, um conselheiro, e ele, na verdade, deu um outro conselho a Absalão, que traria muito mais, talvez, para Absalão confiança no propósito de ir ao encontro de Davi para matá-lo, mas, ao mesmo tempo, Uzai estava usando de uma estratégia, para que também o povo pudesse ver, essa situação, e certamente com a perspectiva de que Davi ia poder retomar o trono. E quando Aitofel, esse homem que deu estes conselhos também maus para Absalão, viu que o seu conselho não foi aceito, ele, por fim, mesmo se enforcou e foi sepultado no túmulo de sua família em Gilgal, em Giló. Dali, então, Davi, ele está se escondendo, e ele chega a Manaim, onde é recebido por 3 homens, que sustentam, confiam e que entendem a liderança de Davi sobre o reino de Israel. Sobe, Maquir e Barzilai. Eles acolhem, dão alimento, tanto para Davi quanto aos seus homens. Assim, Davi, ele tinha pessoas leais, fiéis a ele, e certamente no tempo oportuno, aquilo que Deus desejaria ou faria, ia acontecer. Essa era a confiança dele. Também no Evangelho de João nós estamos no cenário da crucificação, E é muito importante considerar que eu destaco o versículo 35 do capítulo 19 do Evangelho de João, que ele fala de si mesmo, na verdade, Pois diz assim: essa informação do cenário do Gólgota, essa informação provém de uma testemunha ocular. Ele diz a verdade para que vocês também creiam. Então, João estava ali. Tanto que Jesus, da cruz, ele fala com a mãe, Maria, e diz: aí está o teu filho, e para João diz: aí está a sua mãe. A partir dali, João recebe na sua casa, cuida dela até o final dos seus dias. E todo esse cenário, Nicodemos, como também José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus para Pilatos, para sepultar num túmulo nunca usado, num túmulo que estava junto a um jardim, ainda que Nicodemos trouxe uma mirra, um perfume, para
que era costume dos judeus. Então eles procuraram fazer isso, colocando Jesus no túmulo desta forma. Portanto, assim foi que se deu, né, esse momento em que Jesus foi colocado no túmulo. Os Salmos, o Salmo 119 agora vem com três, né, subdivisões de oito textos, 8 versos cada um, né, o P, o Tzad e o Kaf, e eles estão como é a natureza de todo o Salmo de 119, né, exaltando, enaltecendo a palavra, os mandamentos, os preceitos do Senhor, né? E como isso era também para quem não os pratica, não os conhecia e fazia tantas coisas, né, erradas, equivocadas, o salmista diz, é muito bom a gente que conhece a palavra, né, viver pelos mandamentos, para os mandamentos. Bem, aqui vai dizer também o Provérbios, lembrando de Aitofel, Absalão, né, que agora tinha usurpado o trono. Diz assim: o rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. Não foi o caso de Absalão, né, mas foi o caso de Davi, que sempre, ainda que ele teve seus deslizes e tropeços, mas sempre teve pessoas que lhe falavam a verdade e com justiça. E assim os que de outra forma vinham com outras motivações, ele, além de rechaçar, né, não permitiu. Então é assim que nós devemos também de sempre pensar, de formas justas, né, e palavras também justas. Que Deus nos abençoe.